Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, você está aqui na nossa 105ª edição, uma edição muito especial. Já passou da data FIFA de setembro, já analisamos tudo o que aconteceu. Hora de olhar para a data FIFA de outubro. A gente começa, como todas as data FIFAs, como todas as janelas, olhando para a seleção brasileira. Seleção que veio de uma vitória, uma derrota, exibições que não empolgaram, no caso. E agora a gente vai para esses duelos contra o Chile e contra o Peru. Nessa sexta-feira de 27 tem convocação do Dorival Júnior. A gente está gravando esse podcast no dia 24 e a gente vai analisar aí o que o Dorival pode chamar, aquela nossa pré-lista, aquela listona que a gente faz com vários nomes que a gente vai opinar aí, quem ele pode olhar, quem ele pode observar, quem pode e quem não pode estar nessa lista. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, Twitter não, Threads, tem que se habituar, só se você estiver fora do Brasil, mas saiba que ele não está sendo atualizado com frequência. Segue a gente lá, dá aquela moral, a gente tem conteúdo diário, todo dia sobre futebol de seleções, também segue aqui no YouTube, no Spotify, aonde você estiver acompanhando esse podcast, né, venha conosco aí para os próximos podcasts, a gente vai fazer também a nossa prévia aí para demais jogos eliminatórios ao redor do mundo, e também, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Tivemos nos últimos jogos do Brasil tentar manter uma sequência nas coberturas e o seu apoio é muito importante para nós. E se você não puder apoiar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo que gosta de seleção brasileira, gosta de futebol de seleções, para colar aqui conosco. Hoje, a gente está sem o Elcio Vai Júnior, ele teve um probleminha lá com o Ricardinho, probleminha de saúde, ele estava confirmado, teve que levar o molecote no hospital, então um abraço para o Elcio, um abraço para o Ricardinho, melhoras para eles. Você pode conferir todo o conteúdo que o Elcio produz lá no nosso Instagram, nosso TikTok, também no Instagram dele, agora que ele recuperou aquela conta antiga dele lá com uma caralhada de seguidor, então agora ele está voltando pesadão, dá uma forcinha para o nosso parceiro. E hoje a gente traz aqui uma novidade, um parceiro, pelo menos meu, das antigas, mas dando a cara aqui no Conte Verde pela primeira vez, Alexandre Senechal, comentarista da Jovem Pan News aqui em Curitiba, também CEO do Canal Pra Jogo, cara, a cara do Canal Pra Jogo, o cara que fundou lá, faz trabalho excepcional junto com o Matheus. Senechal, seja bem-vindo, uma honra, um prazer ter você aqui. Vamos fazer a nossa pré-lista, né? Vamos ver o que o Dorival pode vir aí para essa convocação, para esses jogos de outubro, o que a gente pode ter de novidade ou não na seleção brasileira. Fala, Gabriel Salaf, estava desativado aqui, agora ativei. Fala, Gabriel Salaf, que prazer, cara, estar aqui com você. Gosto muito do teu trabalho no Conte Verde, acho que é a pegada, é o caminho, você faz um trabalho bem legal ali, não só com seleção brasileira, mas também com outras seleções, né, vendo aí futebol alternativo. Você não gosta muito, né, de futebol alternativo, você está forçando um pouco a barra, né, você não gosta muito, mas você está fazendo o trabalho aí. Claro que é uma brincadeira, um dos caras mais alternativos que eu conheço aqui do jornalismo esportivo. É esse menino aí, Gabriel Salaf. Prazer estar com você. Pena que o Elcio deu migué, mas vamos falar nós dois aqui sobre essa convocação da seleção, que eu acho que vai ter algumas surpresas, nem todas tão boas assim. Pois é, eu saio dessa convocação, dessa data FIFA de setembro, até pelo tempo, com medo dessa convocação, justamente porque a gente está gravando no dia 24, há 2 semanas atrás foi o jogo contra o Paraguai, que a gente estava falando do professor de Thiago, ou seja, passou 2 semanas. O Dorival já mandou a pré-lista, já teve alguns nomes vazados aí, né, pela imprensa, pelo menos 9 nomes a gente já sabe, então é complicado. Às vezes a gente olha um nome assim que, pô, não agrada, outro nome até ok, né, mas o que você vê com pressentimento, né? Eu tenho receio em algumas peças, eu tenho receio, talvez, em manutenção em pontos que não deram certo nesses jogos, talvez uma novidade a fazer bem, né? Talvez até pelos nomes vazados eu tenho essa, vamos dizer assim, essa tendência. Enfim, o que você está esperando, Borra? A gente passar para essa nova lista aí, o que você está esperando se deixar para essa caminhada, para essa lista contra o Chile e contra o Peru? Então, eu gostaria de ver alguns jogadores que não estiveram na última lista. Os dois mais óbvios são, na verdade, o mais óbvio, né? O Rafinha, que é o melhor jogador brasileiro na temporada disparadamente. É um cara que ele é o cara que tem mais gols marcados entre os brasileiros nas principais ligas do mundo. Ele é o cara que mais criou chances de gol. Ele é o cara que deu mais passes decisivos e é o cara também com mais participações em gol. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana aí no canal Pra Jogo sobre isso, lá no meu canal, também falando sobre esse ponto. E o Rafinha fez muita falta. O Dorival avisou que não ia convocá-lo, já que ele estava suspenso para a partida diante do Equador. Só que ele tem um diferencial agora. Ele está jogando como um meia no Barcelona do Hans Flick. É claro que quando tiver Pedri e Dani Olmo juntos, os dois
em condições físicas. Primeiro o Dani Olmo teve um problema de regularização, depois a lesão do Pedro. Talvez ele jogue na ponta esquerda, né? Ele tenha o Rafinha como um ponta esquerda, daí vai competir muito com o Vinícius. Mas ele mostra que ele pode ser esse ponta de lança, que o Brasil não utiliza desde o Kaká. O Brasil não teve um ponta de lança mais. O time do Tite tinha duas linhas de 4 com o Casemiro defendendo a defesa, né? Um 4-1-4-1 ou um 4-3-3, dependendo de como você queira colocar, mas essa figura do meio atacante, que o Neymar não era, porque o Neymar, quando virou 10 na seleção, era mais um armador mesmo, um criador de jogadas. Ela ficou faltando. O Brasil não tem um jogador com essa característica, já que o Paquetá é um cara também de organização, né? Não é um cara, até ataca bem a área e tudo mais, mas o Rafinha, para mim, faz isso melhor. E eu estou muito ansioso para ver um quarteto de ataque: Rafinha, Savinho, que também perdeu a convocação por conta da lesão, né? Ele acabou tendo um problema na última convocatória, foi chamado pelo Dorival, acabou ficando fora. Vini Júnior e Rodrigo. Acho que pode ser um ataque muito móvel. Então, quero muito ver o Rafinha na lista, quero muito ver o Savinho na lista, agora em condições, voltando a jogar pelo Manchester City. E eu gostaria de ver algumas novidades, como, por exemplo, o Wanderson do Mônaco, e não vou falar todas para não dar spoiler, mas acho que dá para ter novidades boas aí nessa lista do Dorival, contando com jogadores que estão vivendo fases muito boas. E tem alguns outros alternativos que eu tenho certeza que a gente vai citar aqui também no podcast hoje. Exato, já passar aí por todas as posições, aquele esquema que quem já está aqui mais acostumado com o podcast sabe como é a nossa pré-convocação, desde o tempo do Ramon Menezes, desde a primeira convocação, a gente tira uns nomes na cartola, às vezes a gente acerta, às vezes não, às vezes o treinador surpreende, a gente tira um nome que a gente nem estava prevendo, mas a gente vai tentar aqui, né, tem uma lista de mais 50 nomes, o Dorival já mandou a lista de 50 nomes para a gente não sabe todos, né, o Rafinha eu acho curioso, porque foi engraçado que o Dorival até brincou com isso numa coletiva aqui em Curitiba, né, porque se ele tivesse convocado o Rafinha, vamos supor, o Rafinha não estava suspenso, se ele convocasse o Rafinha, ia ser, né, paulada. Mas só que daí, durante ali a véspera da data FIFA, já foram os primeiros jogos do Rafinha nesse novo posicionamento que você trouxe. E ali já começou, o Rafinha tinha que estar na convocação, a galera que não se lembrava. Aí o Dorival, numa coletiva, ele fala, gente, primeiro, o Rafinha está suspenso. Segundo, vocês toda hora implicam, né? Na Copa América era um absurdo usar o Rafinha. Agora, o Rafinha tem que ser titular da seleção. Na Copa América, o Endrick tinha que ser titular. Agora, não está tão pronto assim, né? Agora, depois dos jogos do Real Madrid, acho que o pessoal já deu uma amenizada com ele. O Rafinha, viu, Salaf? O Rafinha foi o melhor jogador brasileiro na Copa América, tá? Exato. O melhor jogador do Brasil. Eu concordo, eu gosto. Quem ouve sabe que eu sou um defensor do Rafinha, né? Sabe que eu tenho muita ênfase nele, gosto muito dele. Eu entendo a questão de ponta direita, ter tentado uma renovada, agora que está aparecendo o Savinho, aparecendo o Luiz Henrique, novas peças, mas já que ele apareceu com uma nova vertente, como você bem destacou, a gente não tem na seleção, né? Eu vi um perfil no Threads trazendo essa informação que desde quando o Felipão assumiu a seleção em 2013, o Brasil só joga, vamos dizer, basicamente num 4-3-3, né? Nessa linha aí de 4, nunca tendo essas peças no meio de campo, ou não tendo 3 zagueiros com uma variação. É muita pouca variação aí há mais de 12 anos. Então, né, desde 2012 a gente vem com a mesma tendência de pontas abertos e tudo mais. Então, acho que a gente precisa dessa variedade. O Rafinha pode trazer isso nessa convocação. Mas vamos começar do começo, como já diria o outro, né? Inclusive, só para fechar aqui o assunto Rafinha, antes da nossa lista geral, convido você, o Senechal fez o convite para o Pra-Jogo, ficou muito legal o vídeo, eu dei uma conferida também. A gente fez a nossa convocação do Povão na Rua 15 aqui em Curitiba. Então, a gente soltou esse vídeo agora, né, na terça-feira de 24, está ouvindo esse podcast depois, dá uma conferida lá, né, se você está no YouTube, é só procurar aqui no nosso canal. O pessoal falou, o Rafinha foi quase unanimidade, mas tem vários nomes lá que o pessoal citou e pediu na seleção, às vezes vai ressaltar aqui um nome ou outro que a gente trouxe. Vamos começar da onde começam os grandes times, no gol, né, se deixar onde começa, a gente trouxe aqui os 3 que foram convocados, Ederson, Alisson e Bento, a gente trouxe outros nomes, Rafael, o John, né, que apareceu, um dos nomes que a gente sabe que está na pré-lista, o John do Botafogo, Léo Jardim, que já foi convocado pelo Dorival lá no começo do ano, a gente trouxe também o nome do João Ricardo, que está fazendo um bom ano no Fortaleza, o Everton, que sempre é um nome que a gente lembra, já teve passagem pela seleção, e o Carlos Miguel, que agora já teve os seus primeiros jogos lá no Nottingham Forest. A gente não vê nenhum goleiro assim, como a gente teve no Campeonato Brasileiro, o Lucas Perry e o Bento no ano passado. Dá até para colocar o Perry nessa lista também, né? O Perry que agora é titular do Lyon, né? Quando ele chegou lá, colocaria. Não, na lista geral. Na lista geral. 5 jogos, ele tomou 3 gols em 3. O cara já tomou 11 gols na temporada pelo Lyon, tá? Eu coloco na pré-lista, mas na lista também tô fora. Ele virou o goleiro vitamina. Como é que é? Como é que é? Eu falei a frase e agora esqueci como é que fala, mas o goleiro vitamina.
Não lembro, então estou tentando lembrar esse ditado. Tudo que bate, toma. Goleiro vitamina. Tudo que bate, toma. Belo conceito. Mas tá, eu só lembrei do PR aqui, mas muito por conta do brasileiro, que no passado o PR e o Bento surgem no brasileiro, chamam a atenção e vão. Eu acho que nem o John, nem o João Ricardo são goleiros que estão fazendo um bom campeonato, o Léo Jardim também, mas acho que não chega a esse nível, por exemplo, de você tomar o lugar do Bento. Né? Por mais que o Bento esteja na Arábia Saudita, eu acho que o Bento é o próximo da fila se alguém surgir para sair, mas ainda não vi esse momento do Bento sair. E acho que Alisson e Anderson não tem comparação. Para mim, eu manteria. Não sei você, acho que dá para manter os três que foram, né? Acho que são os três pilares. A gente está falando isso desde o começo do ano, né? Desde quando o Bento jogou aquele jogo como titular. Eu acho que são os três goleiros. A única coisa que talvez eu faria, né? Eu queria ver mais o Ederson como titular da seleção, né? Com o Diniz, ele foi titular, chegou a ser titular, era para ser o titular naquele jogo lá na Inglaterra contra a Inglaterra e Espanha, acabou se lesionando e desde então não voltou à titularidade, desde outubro do ano passado, né? Porque na última convocação contra a Colômbia e a Argentina também está machucado. Não sei você, mas eu não mexeria aí. Não sei se você vê algum nome que pode roubar essa condição de segundo ou terceiro goleiro da seleção. Eu também não mexeria e para mim o Alisson tem que ser o titular ainda. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro que nós temos. Para mim ele é mais goleiro do que o Ederson. Eu entendo que com o Diniz, pelo sistema de jogo, o Ederson era o favorito, já que eles têm um nível muito parecido, né, muito próximo. Mas eu vejo o Alisson como um goleiro melhor. Eu sei que tem muita gente que critica, já 2 Copas do Mundo. Porque o Alisson não pega, o Cássio pegaria o chute do De Bruyne. Isso é uma falácia absurda que inventaram. O torcedor do Corinthians inventou e não é verdade. O Cássio não pegaria o chute do De Bruyne. Mas mesmo que pegasse, o Alisson não teve culpa ali. E o Alisson, naquele gol da Croácia do Petkovic, a bola desviou e matou ele. Ele poderia chegar? Poderia. Só que o Alisson faz grandes defesas. Ele é um goleiro que passa segurança para as equipes que joga. Ele é um dos melhores goleiros do mundo ainda. Muito respeitado no futebol inglês e no futebol europeu, goleiro do Liverpool. Para mim é o camisa 1. Continua sendo o camisa 1. Eu gosto muito do Bento. Até pela ligação próxima, eu conheci o Bento muito novo. Acho que você até já deve ter visto essa história. Eu já publiquei essa história, inclusive. Eu conheci o Bento quando ele tinha 12 anos de idade, começando a galgar os primeiros passos lá na escolinha do Atlético Paranaense. Acompanhei todo esse trabalho de evolução do garoto. E eu sou suspeito para falar. Né? Só que se fosse mudar a lista, seria o terceiro goleiro. O Bento foi para o Al-Nassr, conversou com o Tafarel antes de aceitar a proposta lá do time do Cristiano Ronaldo, e o Tafarel garantiu que ele não sairia da seleção. Logo, o Bento vai estar na lista. Talvez testaria, pelo menos nos treinos, né? Não jogaria, mas levaria o John para testar. Eu acho o John um goleiraço. O que o John tem feito pelo Botafogo nesse ano de 2024 é algo impressionante. Mas eu acho que ele vai de Bento mesmo. Aí não deve ter muita mudança. A gente vai ver fatalmente sexta-feira ele falando Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Bento, Al-Nassr. E os mesmos chatos de sempre resmungando com o Alisson, né? É incrível, não muda lá, né? Desde 2018 é a mesma galera que reclama do Alisson. E eu entendo que gente que fala que terminou o ciclo. Eu entendo gente que quer o Ederson. Você até falou que prefere o Ederson, por exemplo. E é natural, eu entendo. O meu gosto é mais pelo Alisson. E eu acho que o Alisson vai ser o titular daqui a 2 anos. Não sei se para 2030, mas para 2026 o Alisson vai ser o goleiro fatalmente. Sim, eu não vejo o Alisson e o Ederson fora da próxima Copa, por exemplo. Eles vão estar nesse ciclo. E a gente tem que lembrar também que o Alisson trabalha com o Tafarel no seu clube. Então, né, tem isso. O Alisson está diretamente ligado com o Tafarel no Liverpool e na seleção. Então, é muito difícil ver o Alisson fora e não é nenhum absurdo. Né? Não é nenhum absurdo o Alisson estar lá. Agora, falando em absurdo, vamos para o ponto mais legal da convocação. Lateral direita. Na lateral direita, com certeza, é um ponto que muita gente está... Né, foi um ponto muito cobrado na última convocação. A gente trouxe aqui alguns nomes. A gente trouxe o nome do Danilo, que estava na convocação. O Ian Couto, que foi convocado, mas foi cortado. O William, que foi convocado no lugar do Ian Couto. O Wanderson, como você já bem destacou, né, titular do Mônaco, foi o destaque na partida contra o Barcelona, mesmo jogando pela esquerda. Né, deu 2 assistências, foi muito bem defensivamente no duelo com o Lamine Yamal. E a gente trouxe aqui alguns outros nomes. O Arthur, do Bayer Leverkusen, né, é reserva, mas... Lembrando que ele passou a temporada toda ano passado machucado, então agora vai ganhando as primeiras oportunidades com o Xabi Alonso. O Emerson Royal, que agora está no Milan, mas é aquele nome que sempre volta à tona quando a gente vai trazer a seleção, e a gente sempre quer ver longe, inclusive. É só porque não tem outro. Exatamente. E o Dodô da Fiorentina, que até tu trouxe no seu vídeo no canal pré-jogo. Eu queria só, antes de você falar, eu queria fazer uma questão que até estava debatendo esse dia com alguns amigos, que é muita questão do Danilo. Entendo que o Danilo é um peso, às vezes... em jogos, principalmente como a gente viu nessas 2 partidas contra Equador e Paraguai, porque são jogos que o Brasil tem que tomar atitude. Não, o Brasil tem que ser ofensiva até mais do que já é naturalmente. O Danilo
não é para isso. O Danilo não é esse jogador. O Danilo tanto que é zagueiro na Juventus e agora foi para o banco nessa temporada. No passado era titular como zagueiro. Eu acho que você tendo jogos contra o Chile e o Peru, não dá para você ter o Danilo como um lateral direito. Se você quiser levar ele como um zagueiro, quiser jogar com 3 zagueiros, vai levar o Danilo, beleza. Mas acho que aí você tem que passar a dar oportunidade para laterais mais ofensivos. E aí você tem o Minha Conta, até mesmo o Wanderson, que é um bom jogador, o Dodô, que eu vi até a sua análise, achei muito boa, você pode até falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada. O William mesmo, um jogador que tem bastante participação em gols pelo Cruzeiro nessa temporada, são jogadores que ganham esse espaço e acho que merecem mais projeção. Acho difícil o Danilo estar fora dessa lista porque ele é o capitão. Eu acho que o Dorival tem essa ciência de, não, é o cara que ele confia. O Dorival gosta muito do Danilo, né? Até na coletiva de imprensa do Danilo, antes do jogo do Paraguai, o Dorival termina a coletiva, o Dorival faz questão de parabenizar, porque querendo ou não, o Danilo é um cara muito inteligente, né? Você conversar, entrevistar com ele é bem legal, assim, é um cara que tem muita visão, muita ciência do que acontece, mas assim, no jogo, até mesmo um jogo que o Brasil tem que atacar, não é bom ter o Danilo na direita. Isso ficou, acho que, evidente no jogo contra o Paraguai. Eu olhava aquele jogo lá no Del Chaco, eu só olhava, meu Deus do céu, que falta que faz o Minha Couto nesse jogo. Não, o Minha Couto lesionado. E aí vem essa questão, o que fazer? Né? Pelo menos eu deixaria de fora para levar 2 mais ofensivos, mas acho que principalmente deixaria bem claro, né, numa coletiva de imprensa, que não é que o Danilo está fora da seleção, eu acho que é questão de jogos, eu acho que o Danilo, por exemplo, num jogo de uma seleção grande, que você tem que ter preocupações defensivas com atletas pontuais, o Danilo é importante, justamente a questão de marcação, que defensivamente ele ganha, ele é um destaque. Né? Eu estava até refletindo, quantas vezes a gente viu o nome do Estupinian no jogo contra o Equador? Foram poucas, né? E o Danilo estava na dele. Então, mas como não são jogos que a gente tem que se preocupar tanto defensivamente, acho que o Danilo poderia ficar de fora. Não sei você, se deixar, o que você acha aí dessa lateral direita, que a gente tem alguns nomes aí, o Wanderson começando a temporada muito bem, o Ian Couto agora no Borussia Dortmund, não precisa mais o pessoal detonar o Girona por ver o Ian Couto na seleção. Vamos lá, tem alguns pontos que eu queria trazer sobre essa posição, e começando pelo Danilo. O problema do Danilo não é ser defensivo. A gente é muito mal acostumado com o Cafu e o Roberto Carlos, né? Nós temos, apesar da geração mais nova, que hoje provavelmente também está acompanhando aqui o vídeo, não ter visto provavelmente Roberto Carlos e Cafu jogando ao vivo, o Brasil se acostumou com laterais ofensivos. Depois do Roberto Carlos, do Cafu, a gente teve aquele rapaz lá que foi preso, que eu não vou citar o nome, e teve o Maicon também, 2 jogadores que foram durante muitos anos os caras da posição da seleção e caras muito ofensivos, em características diferentes, mas caras que ajudavam muito o ataque. Do outro lado, sofremos um pouco mais, né? Tivemos aí até Copa do Mundo, em que o Dunga não levou nenhum lateral esquerdo. Levou um meia Gilberto do Cruzeiro, que era um camisa 10, lateral esquerdo. Foi lateral esquerdo na Copa, tinha sido antes na carreira, mas era meia. E levou Michel Bastos, que era a ponta direita do Lyon. Então você vê que a posição da lateral esquerda dificilmente conseguiu ser renovada. E o próprio Alexandro, que sofreu também com muitas lesões na carreira, não conseguiu ser esse cara. Felipe Luiz não tinha grande confiança e tinha um cracaço que era o Marcelo, que na seleção brasileira muitas vezes também deixou a desejar. Então, quando a gente pensa em laterais, eles não precisam ser necessariamente ofensivos, apesar dessa escola brasileira de laterais ser conhecida no mundo, né? O Brasil é um dos poucos países que tem laterais ofensivos. Se você for pegar todos os países do mundo, as grandes seleções, pouquíssimos deles têm laterais que se destacavam muito. A questão para mim do Danilo é que ele é o zagueiro reserva da Juventus. Ele é reserva de Bremer e Gatti, por exemplo, muitas vezes. Não tem que levar o Danilo. O Danilo é o capitão da seleção brasileira, ele não joga na Juventus. Nos últimos 5 jogos ele entrou em um. Não é que ele foi titular, ele entrou em um jogo. Simples assim. Só que não tem outro, naquela questão da posição. Eu tenho quase certeza que o Dorival vai levar de novo o Danilo e o William. Não acho que o Dorival vai levar o Ian Couto dessa vez, porque o Ian Couto é reserva do Ryerson, né, no Borussia. Tem jogado poucos minutos também. Tem entrado mais nos jogos, mas não tem sido titular no time agora do Sarrin. Não acho que ele vai ficar com a vaga. O William foi na última também. Pode ser que o William apareça. Eu gostaria muito que a dupla de laterais dessa convocação fosse o William do Cruzeiro e o Wanderson do Mônaco. O Wanderson é um jogador aí da nova geração, que não é mais tão nova geração assim, já está há algum tempo já na vitrine e que não teve chances ainda na seleção brasileira. Tá na hora. Jogou de lateral esquerdo na Champions, na estreia contra o Barcelona, deu as 2 assistências dos gols do Mônaco na vitória por 2-1. É um cara que tem potencial ofensivo muito grande, lembra os laterais direitos históricos do país, e que precisa ter chance. Se você não der chance e não testar, você nunca vai saber. Eu gosto muito do Dodô na Fiorentina. Acho que ele poderia ser testado. Ele é um menino que ele
é bom defensivamente, também apoia bastante, ele é bem participativo no campo de ataque, mas não acredito que ele esteja no radar, pelo menos não agora. Gostaria que estivesse, porque Danilo, reserva da Juventus, capitão da seleção brasileira, titularíssimo, sem sombra de dúvida, não dá mais. Acho que o Ian Couto está um pouquinho atrás nessa lista agora. Imagino que na convocação seja Danilo e William, mas não me surpreenderia se o Ian Couto fosse, porque é um jogador que o Dorival já mostrou que gosta. Eu acho que eu iria com o Ian Couto e Wanderson, cara. Eu acho que o Wanderson tem que ir, né? Do gosto, e o Wanderson também. O Wanderson é engraçado, porque o Wanderson ele perde a vaga na seleção justamente pro Ian, né? Porque o Wanderson é chamado pelo Ramon primeiro nos amistosos em junho do ano passado, depois ele é chamado pelo Diniz para os jogos contra a Bolívia e contra o Peru, e aí na segunda ronda contra a Venezuela e contra o Uruguai, o Wanderson acaba se lesionando, e o Ian é convocado, e o Ian tem que entrar logo no primeiro jogo no lugar do Danilo, porque o Danilo se machuca, e o Ian entra muito bem naquele jogo contra a Venezuela. Ele foi um dos poucos que salvou naquela partida horrorosa que a seleção fez lá em Cuiabá. Então, ele está ganhando forte, vai para a Copa América, enfim, né? Tem toda aquela questão que a gente reclamou dele não ter entrado no jogo, justamente por isso. O Danilo tem essa questão defensiva, é reserva do Juventus, tudo mais essa temporada, mas precisa ganhar chance. Eu acho, como falei, como os adversários são Chile e Peru, são seleções que a gente está vendo com enorme dificuldade de ataque, né? Não tem nenhum jogador assim que a gente tem que se preocupar individualmente, sim, especificamente para botar um lateral para colar nele, assim. Tem que ter atenção defensiva, normal no futebol, mas não extremamente assim. Né? A gente viu o jogo do Peru em Lima como foi, era bola para o Guerreiro na frente e o Guerreiro se virava. Então, não tem que ter essa atenção. Acho que dá para você botar dois jogadores, porque querendo ou não, além da confiança do Danilo que o Dorival tem, ele também pode falar, vou levar o Danilo por questão, né, defensiva, para não ter só dois laterais que atacam bastante. Eu acho que você pode ter esse caráter para esses laterais no momento. Então, eu iria com o Ian Couto e Wanderson, acho que é uma dupla muito boa. O William também merece seguir aí no radar da seleção brasileira. Vão ficar na guarda aí de quem que o Dorival vai chamar. A gente torce para uma renovação, né, para novos nomes, ou pelo menos que o Ian Couto esteja, o Ian Couto, enfim, jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades com a camisa da seleção brasileira. E passando para a lateral esquerda, eu acho que eu estou mais preocupado com a lateral esquerda do que com a lateral direita. Porque alguns nomes que saíram foram da lateral esquerda. E aí a gente trouxe aqui os nomes dos que foram convocados, Arana, Wendel. Aí você já teve os nomes vazados do Ayrton Lucas, também do Alex Telles, do Botafogo. E a gente trouxe alguns outros nomes que eu gostaria muito de ver. Carlos Augusto, que também a gente está falando do Wanderson na Champions. Carlos Augusto também fez uma partida muito boa contra o Manchester City. Você é verdade. Que, por mais que o Wanderson tenha jogado, ele está jogando com regularidade no Mônaco, né, depois da lesão horrível que ele sofreu. Você tem o Samuel Lino, que daí, se a gente pensa nessa questão de ataque, ele pode aparecer como um ala pela esquerda. E eu botei o Renan Lodge na lista, se ele chamar mais por causa do vídeo, porque a gente faz vídeo em Curitiba, o pessoal fala Renan Lodge, a gente tem que ter na mão. Mas me preocupa muito justamente por isso. 2 nomes já vazados da pré-lista são de laterais esquerdos. São laterais esquerdos que eu não vejo. O Ayrton Lucas é reserva do Flamengo. Não faz nenhum sentido. Né? O Flamengo trouxe 2 laterais esquerdos esse ano já. Em tese, com o Vini saudável, o Ayrton Lucas é o 3º lateral esquerdo do Flamengo. Não dá para entender esse cara da seleção brasileira. Mas eu quero um lateral mais ofensivo, igual o meu grande amigo Lucas Nipopote falou, que até entendi um pouco. Então você tem o Samuel Lino, você tem infinita possibilidade de lateral. O Alex Telles é aquela questão que a gente fala que para mim não faz tanto sentido. O jogador, quando está no futebol europeu, agora no futebol árabe, escondido, é deixado um pouco de lado. Ele volta o Brasil, joga um mês, os caras já querem na seleção. Pera lá. Eu acredito que o Alex Telles tenha potencial ainda, da mesma forma que eu até imaginava que ele podia surgir com o Alexandre por conta disso, mas, vamos com calma. Então, eu queria ver novos caras na lateral esquerda. E aí vem o Arana, que não vive um bom momento na unanimidade entre os torcedores do Atlético Mineiro, e o Wendel, que simplesmente o último jogo do Wendel foi aqui em Curitiba. O Wendel vai para o Paraguai e não entra, e nos 2 últimos jogos do Porto ele não foi nem relacionado. Ele foi agora, a gente está gravando na terça de 24, ele está na comitiva que viajou para a Noruega para o jogo contra o Bodo Glimt. Se ele vai jogar ou não sei, porque foram 27 jogadores. Não ficam 27 jogadores à disposição do treinador. Então, só amanhã, quarta-feira, você pode conferir se o Wendel jogou ou não. Mas no momento que a gente gravou o podcast, o último jogo do Wendel foi pela camisa da seleção brasileira. Não dá para esse cara ser convocado. Não dá para entender. Então, eu queria uma renovação. Mas, se a gente vê 2 nomes já de laterais esquerdos, eu duvido que esses 2 que já foram não estejam, pelo menos na pré-lista, né? Eu acho que tem 50 nomes, de acordo com a TNT Sports, eu acho muito difícil termos mais laterais esquerdos na pré-lista, além desses 4.
Isso para mim é um lamento. Eu queria ver uma renovação. Não sei você, se deixar quais nomes te agradam, ou se manter esses dois também poderia te agradar de alguma forma. Eu acho que o Arana vai acabar sendo lateral do ciclo, porque de fato a qualidade na lateral esquerda tá baixa. E o próprio Arana, depois daquela lesão longa que ele teve no ano passado pelo Galo, ele não tá jogando a bola que ele já jogou. O lateral extremamente ofensivo, um cara que também tem qualidade para jogar por dentro, com o Sampaoli no Galo, ele fazia esse lateral interno, né, como se fosse um meia pela esquerda, o ponto abrindo para ele fazer a infiltração por dentro da área, já não bem aberto, mas para finalizar a jogada. E eu gosto muito da versatilidade do Arana. Eu acho ele muito bom lateral esquerdo. Mas tem essa questão da má fase. O Wendel, até agora, 6 rodadas da Liga Portuguesa, nós tivemos quando estamos gravando o podcast. Ele jogou 22 minutos. Ele entrou contra o Rio Ave e só, na terceira rodada. Acabou. O Wendel não jogou mais. Vai estar na lista do Dorival? Não sei, porque a gente tem o Ayrton Lucas na pré-lista. E eu concordo 100% com você, o Ayrton Lucas não pode, como reserva do Flamengo, estar na pré-lista. O que o Alex Telles fez pelo Botafogo para estar na lista? As minhas escolhas seriam Guilherme Arana e Samuel Lino, que você também citou, que apesar de ser mais um ala, porque o Atlético de Madrid joga com linha de 5, ele fecha a linha de 5, ele é bem dedicado taticamente, o Brasil teria que fazer alguma adaptação por ali, não sei, daí transformando um volante em terceiro zagueiro na saída de bola, alguma coisa do tipo, para dar liberdade para o Samuel Lino. Eu não sei como poderia jogar assim, até porque é um destro, né? O Samuel Lino era um ponta esquerda destro, que virou ala no time do Simeone e faz essa lateral esquerda. Eu queria ver ele com a camisa da seleção. Queria sentir um pouco do que seria o Brasil com o Samuel Lino jogando por ali. Não acho que vai acontecer. Eu imagino que os convocados sejam Arana e Ayrton Lucas. Agora, não dá para o Ayrton Lucas ser jogador de seleção brasileira hoje, né? E das opções que a gente tem, realmente, a que mais me agrada, o Caio Henrique eu acho um excelente jogador desde quando era meia aqui no Paraná Clube. Gosto muito do futebol dele, já tinha ido para o Atlético de Madrid, já era um cara que já tinha uma importância, uma relevância no futebol. Só que o Carlos Augusto, ele é outra característica, ele é um lateral mais defensivo. Apesar dele também apoiar tudo mais, ele é um cara mais de recomposição, de estruturação. E para um time tão atacante quanto o do Brasil, como eu falei do quadrado mágico no começo, você pode ter... Quadrado mágico é difícil para esses caras, mas tudo bem. Rafinha, Savinho, Vinícius Júnior e Rodrigo, um ataque tão móvel, por que não talvez um lateral pela esquerda um pouco mais defensivo? Também pode ser. O Carlos Augusto já chegou a ser testado, nem achei que foi tão bem, mas também não foi tão mal. É um lateral arroz com feijão, mas que quando está em bom nível faz o arroz com feijão muito direitinho. Ele não compromete nada e taticamente ele é um cara que resolve muito ali pelo lado esquerdo, não deixa brecha e tudo mais. O meu ideal era Arana e Samuel Lino. Eu acho que vão Wendel não, perdão, Arana e Ayrton Lucas. Gostaria de ver Samuel Lino, como eu disse, gostaria de ver também o Caio Henrique, mas não agora, porque eu acho que ele não está merecendo. E acho o Carlos Augusto um cara para ficar de olho. Mais do que Alex Telles, mais do que Renan Lodge, que você citou aqui pelo público curitibano. E aí, Alexandro, não dá nem para colocar na conta, né? Vamos ser bem sinceros. Eu acho que o Alexandro entraria mais na conta que o Ayrton Lucas, para ser bem sincero. Se a gente pegar o Ayrton Lucas, acho que todos esses nomes que a gente falou, acho que entrariam mais na conta. Né? Acho que é muito surreal, cara. O cara, sabe, não consigo entender. Realmente, o Ayrton Lucas, ele já teve na última pré-lista, teve na pré-lista da Copa América, e realmente é um nome que eu não consigo entender. E como a gente falou, não é por falta de alternativas. No Dorival, no começo do ano, ele foi no CT do Atlético de Madrid. Né? Então, ele viu o Samuel Lino, ele analisou o Samuel Lino. Eu até lamento que nenhum companheiro de imprensa na época chegou a perguntar sobre isso na coletiva, né? Porque o Samuel Lino não vai para a primeira convocação e estava muito na expectativa que ele fosse. Né? Porque da mesma forma que o Dorival foi no Fulham, olhar quem? Rodrigo Muniz? Não, foi o Andrés Pereira. Foi lá no Atlético de Madrid observar quem? O Gabriel Paulista? Zagueiro reserva? Não. Então, era uma esperança, ainda tem esperança, como você bem falou. E esse ponto do Carlos Augusto pode ser até uma questão de esquema de jogo, porque o Dorival, até a maioria dos treinadores é assim, eles gostam de ter, se você joga com um lateral mais ofensivo, você tem um lateral mais defensivo. E o Brasil está jogando com o Arana e você vê o Arana ofensivo ali, tentando trabalhar junto com o Vinícius Júnior, e nos 2 últimos jogos foi simplesmente lastimável, vamos dizer assim, né, para não falar outros termos, a combinação Arana e Vinícius Júnior na seleção brasileira. E o Danilo ficava para ficar do outro lado equilibrado, né? Ele fechava ali a linha de 3 ali também, né, de recomposição. Você pode, se a gente está falando tanto de botar um lateral direito ofensivo, né, você botar um Ian, botar um Wanderson, um William,
você convoca o Carlos Augusto e inverte essa questão. Você joga o lateral ofensivo para a direita e bota o defensivo na esquerda, que é o Carlos Augusto. Então você pode ter essas variações. Né? Pode então, ter encaixe. Encaixa. Então é esse ponto que eu gostaria de ver. Eu também queria ver o Samuelino, aí já é mais uma viagem minha. Eu estava até vendo muita gente no Threads pedindo isso, muita gente analisando que é uma possibilidade do Brasil jogar com 3 zagueiros. Né? Tanto para, sei lá, que a gente falou, Danilo tendo mais, mas e o Samuel nesse ponto também encaixaria. O Brasil, em tese, ele joga com 3 zagueiros, porque Exato. o Danilo ele é um terceiro zagueiro pela direita. Exato. Ele joga mas num 3-2-5, como joga o Guardiola, como jogava o Varane aqui no Atlético, como joga o Manchester United, o City também, né? Eu falei do Guardiola, como jogaram 215 times que participaram da Eurocopa, todo mundo jogou no 3-2-5. O Brasil tenta fazer isso. Joga com Danilo, Marquinhos e Militão, né? Militão e Marquinhos. Gabriel Magalhães e Militão, né? O Magalhães pela esquerda. Danilo, Militão e Magalhães. Aí joga com ponta bem aberto, que pode ser como foi na Copa América o Rafinha ou o Savinho. Joga com o Vinícius Júnior pela esquerda para vir para dentro. E aí o Arana faz o ponto esquerdo. Então fica Arana e Savinho, vamos supor. Fica Paquetá e Vinícius com o Rodrigo na frente, os 2 volantes. Sejam eles quaisquer que forem. Normalmente, agora na última data FIFA, Bruno Guimarães e André. Então ficariam 3 com Danilo, Militão e Magalhães, 2 com André e Bruno Guimarães, os 2 pontas, o Arana pela esquerda e pela direita o Savinho, o Rafinha, enfim, o Estevão, o Luiz Henrique, como foi no jogo contra o Equador. Por dentro, com mais liberdade, Vinícius Júnior e Paquetá, o Vinícius circula, e o Rodrigo seria uma espécie de 9, mas que abre espaço para o Vinícius Júnior atacar esse espaço, por exemplo. É um 3-2-5 como a Eurocopa inteira jogou nessa edição desse ano, por exemplo. Perfeito, né? Mas eu acho que o Samuelino poderia acrescentar mais esse ponto de esquerda, né? Então, também acho. Já joga num esquema como já é um 3-5-2, vamos dizer, mais construído no Atlético de Madrid. Então, acho que seria mais interessante ter ele como essa opção na esquerda. Vamos ver. Vai que a gente é surpreendido numa dessas e não surpreendido com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Agora vamos passar para o meio de campo, vamos para alguns pontos que são interessantes de destacar. Vamos passar aqui, zagueiros, perdão, quase pulamos zagueiros. Vamos para a zaga, então. Os zagueiros, isso. As zagueiras foram para o pau, agora vamos lá. Nos zagueiros a gente trouxe o nome de Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Bremer, os 2 Murilos com o L com 2 Eves, o Thiago Silva, que é outro, que quando agora voltou a jogar no Brasil, o pessoal descobriu que o Thiago Silva ainda joga bola e não é um aposentado. E aí, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, esses a gente já sabe que estão na pré-lista. A gente fala muito, pelo menos aqui nos outros podcasts, que eu não vejo tanta problema em troca de zagueiros. Acho que, tipo, meu Deus do céu, a gente precisa mudar a zaga. Eu não vejo, eu acho que o Militão é um nome ok, bom. Gabriel Magalhães começou o ano muito bem, já no Arsenal, já fez gol no último final de semana e tudo mais. Né? O Marquinhos é um cara experiente, né? Fez uma Copa América abaixo, mas agora até os jogos, esse jogo contra o Paraguai, eu gostei do Marquinhos nesses 2 jogos, por mais que o Brasil não fez uma atuação, acho que ele evoluiu em relação à Copa América, que ele tinha ido muito mal. Ali a questão Murilo e Beraldo, para mim, não é nenhum tragédia você convocar o Beraldo e deixar o Murilo de fora, mas gostaria de ver o Murilo na seleção. Eu acho que não tem muito o que mexer. O Bremer não pode ficar de fora. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar, né? O Bremer é um cara que tem que estar. Então, acho que não tá nenhuma tragédia essa defesa do Brasil, mas tem nomes que pedem passagem. Então, você poderia dar uma oportunidade para o Bremer, para o Murilo, e não para um Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né? Por favor. Eu até vou citar o Nepopop aqui de novo, que o Nepopop falou. Ele pode ser chamado Léo Ortiz pensando num zagueiro construtor, né? Que saiba sair jogando, que foi um problema do Brasil contra o Paraguai. O Bremer é o quê? O Gabriel Magalhães é o quê? Exatamente. O Marquinhos é o quê? O Éder Militão é o quê? Todos os zagueiros de nível da seleção brasileira que estão jogando na Europa são esses caras. Todos eles. O Beraldo tá se tornando. O Beraldo até às vezes joga de lateral esquerda no PSG, mas é um cara que tem também essa qualidade no passe. O próprio Murilo do Forest, que é um cara daí mais de jogar mais defensivamente, né, dependendo dos adversários, mas também tem essa qualidade. O Murilo do Palmeiras tem essa qualidade, apesar de não ser a grande qualidade dele, ele é muito melhor no jogo aéreo, mais defensivamente, né, do que ofensivamente. O próprio Fabrício Bruno também consegue fazer isso. A grande questão é, o Brasil tem um dos melhores zagueiros da Europa, fora da seleção, há muito tempo. O Bremer foi o melhor jogador de Juventus e Napoli, ganhou o Man of the Match, lá não é bem esse o nome, mas o jogador da partida lá da Série A italiana, um empate por 0-0 agora na rodada do final de semana. O Bremer tem números de construção de jogada, de ações com bola que chegam à casa dos 100, né, dos 3 dígitos, o que é muito em participação em ações com bola num jogo. Normalmente, de 80 para cima, ações com bola é um número muito alto.
Então o Bremer teve 98 nesse jogo especificamente contra o Napoli. Os números estão frescos porque eu gravei o vídeo do Pra Jogo falando sobre isso ontem. E destaquei o Bremer. O Bremer tem que ser titular da seleção. Bremer e Gabriel Magalhães. Onde é que você vai encaixar o Gabriel Militão? Não sei. O Gabriel Militão é boa, né? O Éder Militão. Não tenho a menor ideia. Mas o Bremer e o Gabriel Magalhães são os 2 melhores zagueiros brasileiros, com e sem bola. Você pode ter os 3 zagueiros com os 3, mas aí vai ter que ter um encaixe. O Bremer vai ter que ser o líbero. Tem qualidade. E ó, que eu não tô nem colocando o Marquinhos na conta, que para mim hoje tem que ser reserva. E o Militão já joga pela direita também, se a gente for pensar nesse esquema. Isso, exatamente. Eu gosto muito do futebol do Beraldo. A minha convocação seria Gabriel Magalhães e Beraldo como zagueiros pelo lado esquerdo. Eu jogaria com 2 zagueiros e não com 3. E pela direita seria Bremer e o Éder Militão, considerando que o Bremer faz zagueiro pela esquerda na Juventus durante muitos jogos, inclusive jogou assim na partida que eu citei contra o Napoli no 0-0. Não acho que o Éder Militão vai ser sacado do time. Acho que a zaga vai continuar sendo Magalhães e Militão. E não acho que o Marquinhos vai ser sacado da convocação. Na minha seria. Acho que a convocatória vai ter Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo. E o Bremer vai continuar de fora. Como disse um amigo num grupo quando o Fabrício Bruno foi convocado depois do jogo do Equador, para a partida contra o Paraguai, para completar o grupo, né? Ele falou assim, ele mandou o link da convocação do Fabrício Bruno e escreveu embaixo, o croata Bremer. O Bremer só pode ser croata mesmo. Não, e o Bremer, não é que ele não teve chance de seleção, mas as 3 vezes que o Bremer foi convocado nesse ano, foi por corte, foi por 2, perdão. Ele foi convocado lá em março, depois que todo mundo se machucou. O Fabrício Bruno foi convocado antes do Bremer, naquela ocasião, quando o Marquinhos foi cortado, o Éder Militão já estava fora, o Gabriel Magalhães ele machuca, e a gente joga aquele jogo com Fabrício Bruno e Beraldo de titular. Tudo bem, o Fabrício Bruno foi bem, não comprometeu, mas, não é possível que nem assim o Bremer jogue. E o Bremer já estava muito bem na temporada passada, né? O Leonardo Dúcio cansou de defender o Bremer aqui. Na Copa América, a mesma coisa. O Bremer é convocado somente depois que amplia a lista, né? E mesmo assim não entra, não participa dos jogos. Então, eu não consigo entender. E aí surgem nomes como, o Dorival do nada bota o Léo Ortiz na pré-lista como se, fosse a solução. Por mais que eu acho que o Léo Ortiz não vai ser convocado, por mais que eu sempre falo isso desde o começo do ano, o Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro do Flamengo. Né, por mais que ele não esteja jogando como zagueiro no momento, né, tá jogando mais como primeiro volante, para mim é o nome que mais me agrada em relação ao Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então, sei lá, eu entendi que o Dorival convocou o Fabrício Bruno só porque era um jogo e era perto, mas, poxa, é estranho demais, eu não consigo entender, realmente, assim, o Bremer, essa ausência de peso, a gente vê, pode falar que tem vários nomes bons, a gente citou aqui, a gente deixou de fora nomes que são muito interessantes, né. Você mesmo, até a gente estava conversando esses dias, você falou do Murilo, do Nottingham Forest, né? Outros nomes também. Muita gente fala dele, é um cara que realmente ele precisa da oportunidade de ter na seleção, mas é uma concorrência muito forte. A concorrência é muito grande. O lado esquerdo da zaga é muito grande a concorrência. O Murilo é canhoto. O Murilo do Palmeiras tem mais chance, inclusive foi convocado, não foi com o Dorival, mas chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Foi no começo do ano? Foi esse ano, é verdade. Eu achei que eu me esqueci. Cometi um ato falho aqui. Obrigado pela correção, Salaf. Foi com o Dorival, é verdade. O Murilo do Palmeiras tem mais chance porque joga pelo outro lado. Exato. O Bremer, eu falei, joga pela esquerda muitos jogos na zaga da Juventus. E o Bremer joga pelas duas, né? Porque o Marquinhos poderia jogar por ali também. Não tá jogando por ali, mas poderia jogar. Eu lembro que nessa primeira convocação, muita gente falou, por que o Dorival não convocou o Bremer? Porque ele joga pela esquerda, ele é canhoto. Não, o Bremer é destro. Bremer, a gente sabe trazer essa informação, mas ele realmente joga mais pela esquerda, mas ele pode fazer o lado direito tranquilamente, porque a gente viu que o Dorival tinha essa questão muito forte nas primeiras convocações de, né, pé mesmo, enfim, mas que a gente trouxe aqui várias vezes, o Elcio explicou várias vezes esse conceito, mas é realmente, assim, intrigante, né, ver o Bremer ficar de fora, né, a gente tem que agradecer, no fim das contas, o Tite, porque convocou ele para a Copa, e por isso o Bremer não pode mais se naturalizar italiano, né, com certeza, se o Bremer nunca tivesse tido uma convocação, né, principalmente ali, logo depois da Copa do Mundo, era Arrivederci, né, mais um que a gente ia ver perder para a Itália, mas ao contrário do Rafael Toloi, que é o Rafael Toloi, a gente perdeu um Bremer, que é um baita de um zagueiro, um dos melhores, né, dos 2 melhores da última edição do Campeonato Italiano. Não é de hoje, né, que o cara tá jogando muita bola. Não dá para entender. Tanto que ele foi para a Copa do Mundo. Né? O cara foi para a Copa do Mundo há 2 anos atrás, então não é de hoje. E não dá para a gente ficar procurando solução. Que nem, às vezes o pessoal fala comigo, Salaf, você acha que o futebol brasileiro não tem peso para a seleção, você reclama de todo mundo. Não é isso, mas eu acho que tem posições que a gente não precisa ficar
usando o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que ser, assim, se a gente tem um talento geracional, como é um Estevão, um jogador que tenha muito talento para o futuro, principalmente como é o Luiz Henrique, ou uma posição... O Estevão é realidade. Realidade, A mas gente eu vai digo chegar lá, a gente vai chegar lá, mas o mas Estevão é realidade. eu quis dizer, assim, no sentido de um cara que pode ter um caminho na seleção, ou seja, ele está no começo da carreira, né? Tipo, e ele vai ainda ter o futuro dele na Europa, então ele já tem esse caminho, né, para seguir, para ser ainda maior do que ele já é, né? Isso que eu acho surreal. Então, ele ser maior do que ele já é. Ou posições que a gente não tenha tantos nomes. Por isso que a gente fala do Arana, por isso que a gente fala no William. Mas, pô, a zaga que a gente está falando aqui, que a gente tem pelo menos 6 nomes, assim, na Europa, que jogam em alto nível, a gente não precisa ficar caçando aqui no futebol brasileiro, né? Pô, deixa lá o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, agora nesse momento que o Flamengo está em crise, precisa, pô, deixa os caras lá, né? E não precisa tirar um cara que está merecendo, pedindo espaço para convocar o cara que parece que você tem uma cota. Eu já falei isso aqui, às vezes parece que o Dorival tem cota no futebol brasileiro. Ah, eu preciso levar um jogador de cada posição para a seleção, porque senão o povo vai me detonar, né? Eu preciso fazer minha moral. E no fim das contas você acaba perdendo tecnicamente com isso. Gerson, Lucas Moura, tem jogadores que estão sendo convocados que beira insanidade. E chegamos lá, hein? Vamos chegar. O Gerson do Flamengo. Não, mas é agora mesmo. O Gerson. Chegamos agora porque estamos falando de no volantes. No meio campo, exatamente. Agora vamos começar nos volantes. Vai lá, quer separar volantes e meias? Vamos separar, né? Mais bonitinho. 4 volantes e 2 meias, tá? Mas vamos começar pelos volantes que a gente trouxe aqui, os nomes. A gente trouxe aqui o nome do André, melhor jogador da última data FIFA com a seleção brasileira, já chegou cavando espaço lá no Wolverhampton. Tem o Bruno Guimarães, João Gomes, Douglas Luiz, Ederson, Joelito. A gente trouxe o nome do Gerson, que estava falando. Também tem aqui o Casemiro. E tem alguns 2 nomes aqui que a gente traz porque estavam na pré-lista do Dorival da Copa América. A gente não sabe se continuam ou não, que são Zé Rafael e Martinelli. Sinestial, pode continuar. O Martinelli do Fluminense, né? O Martinelli é atacante depois. Só para deixar claro, né? Porque às vezes o ouvinte mais não tão atento pode achar que a gente tá falando. Aí depois a gente vai falar do Gabriel Martinelli e acha que, pô, de novo. O que é uma doideira, tá? Martinelli do Fluminense em pré-lista de seleção, mas tudo bem. Tudo bem. Nós não chamaríamos, para deixar bem claro. O grande ponto dessa, eu até o TNT Esportes, né? O pessoal tem contatos lá com a seleção, eles estavam citando isso na lista, né? Citaram na pré-lista lá dos nomes que a gente já trouxe, Ayrton Lucas, Bruno, Léo Ortiz. E falou, desses nomes, o Muribo também está nessa pré-lista, importante, o Muribo com 2 R's. E desses nomes, o mais provável que vai é o Gerson e o Luiz Henrique. Eu falei, não é possível que de novo o Gerson vai para a convocação, porque é aquilo que eu já trouxe aqui, já falei outras vezes, quem está em grupo de WhatsApp já recebeu de mim. Numa realidade, a gente tem Douglas Luiz, Joelinton, agora o Joelinton pode ser convocado, que não está suspenso, porque o Dorival não chamou o Joelinton na última, porque ele tinha sido expulso contra a Argentina. E o Ederson, pô, não cabe você chamar o Gerson. E o Gerson parece que todo ano tem a chance dele na seleção e não aproveita. O Gerson, para quem não sabe, porque às vezes eu vejo o pessoal falando, o Gerson merece uma oportunidade na seleção. O Gerson já teve. O Gerson já foi titular na seleção brasileira com o Tite. O Gerson sai da seleção brasileira porque o Bruno Guimarães começa a jogar bem, toma o lugar dele. Mas daí o que acontece é a mesma coisa do Alex Telles. O Gerson volta ao Brasil, no futebol brasileiro, óbvio que ele sobressai, ele é um baita no jogador, mas, cara, ele não é um jogador de nível de seleção. Se a gente tem essas outras peças, se a gente não tivesse, né, revirando peça, aí tudo bem, coloca o Gerson. Mas pô, o jogo contra o Equador aqui ficou evidente, a gente reclamando da velocidade no meio de campo do Brasil ali no segundo tempo, ele colocou o Gerson, piorou. Então, pô, é surreal um cenário que a gente tenha Douglas Luiz, Joelinton e Ederson de opções, e você levar o Gerson. Eu acho que os 3 nomes que foram ali, André, Bruno Guimarães, mais que o Bruno Guimarães tenha falhado no último final de semana, enfim, e João Gomes, acho que eles vão se manter, esses 3. Mas aí fica esse ponto do Gerson, que eu gostaria muito até mesmo de ver o Joelinton de volta à seleção brasileira, né? O Joelinton que teve uma lesão ali no final do ano passado, ficou de fora todo esse primeiro semestre de 2024, estava suspenso e agora pode voltar. Até mesmo o Douglas Luiz, que o pessoal queimou muito pela Copa América, mas é um grande nome. Enfim, não sei o que você vê, se você estava falando do Gerson, pode continuar o que você estava falando, precisava eu tirar meu desabafo. Dar uma desabafada. E eu vou discordar um pouquinho de você alguns pontos, tá? Sobre o Gerson, a gente já estava falando, o Gerson não é nem volante nem meia. Esse é o primeiro ponto. O Gerson é um jogador que não está fazendo uma temporada brilhante no Flamengo. Não tá. Pernona comprida, às vezes faz uma jogada de efeito e tudo mais, mas ele não tem, principalmente, intensidade para jogar na seleção brasileira. E esse é o grande ponto. A gente vê um Fluminense e Manchester City na final do Mundial, em que o time do Diniz de toque de bola curto consegue colocou o Manchester City na roda, que é outra falácia, não aconteceu, mas teve alguns momentos que ficou trocando passes e tudo mais. 1 minuto e meio.
Isso. Ficou lá trocando passes, mas não aconteceu. A gente vê a realidade na nossa cara. Os times europeus em relação aos times brasileiros, a intensidade, o nível físico, o nível de entendimento do jogo e de combate mesmo, físico, é muito acima. O futebol que eles jogam lá fora é muito superior ao que a gente joga aqui, infelizmente, por questões diversas também, claro, do potencial financeiro, de ter os maiores craques juntos, é lógico que isso faz diferença, mas fisicamente também, dá para ver nos níveis dos duelos. O Gerson não tem intensidade para jogar esse tipo de nível mais. Não tem. E ele pode ser muito bom para o Flamengo e muito bom a nível sul-americano, de ser decisivo em Libertadores da América, de Flamengo ganhar de novo a Libertadores, jogar de novo Mundial de Clubes, né? Dessa vez vai ser o Intercontinental lá, que é o meio termo da FIFA lá, e depois vai ser o Mundial a partir do ano que vem, o novo Mundial. Mas o Gerson não dá, gente. Não dá para o Gerson jogar na seleção brasileira, ponto. Outro ponto que eu falei que ia discordar, esse aí nós concordamos, mas outro ponto que eu falei que ia discordar de você é o tal do Joelinton. O Joelinton chega no Newcastle pré-venda para os endinheirados lá do mundo árabe. Ele chega como centroavante e com a maior transferência da história do Newcastle. E ele é recuado pelo Ed Howe para jogar como volante, porque não dava. O Joelinton não conseguia fazer gol. E ele é muito forte, ele é muito físico, é um cara que tanto que ele virou um dos líderes de desarme da Premier League na temporada passada. Um cara que ganhou muitos duelos por isso, porque ele é muito grande. Só que ele não tem futebol para meio campista da seleção brasileira. Gente, meio campo da seleção brasileira. Falcão, Sócrates, Zico. Aí você pode puxar para cá Ronaldinho Gaúcho. Dunga, que era um baita de um jogador. Dunga jogava muito. E a galera não lembra, ou não sabe, ou finge que não sabe. Você pega aí próprio Casemiro pela seleção brasileira. Várias partidas de alto nível. Gerson, o verdadeiro canhotinha de ouro, jogou na Copa de 70 com o Clodoaldo. Olha que meio campo que o Brasil tinha. Não dá para o Joelinton, gente, ser meio campista da seleção brasileira. E aí tem um ponto que para mim é crucial. Tem 3 nomes que hoje estão garantidos. Os 2 do Wolverhampton, o André e o João Gomes, e o Bruno Guimarães do Newcastle, que hoje é o 5 do Brasil, ponto final. Tanto que o Casemiro está até esquecido e com o futebol que está jogando também não deve voltar. E aí sobra uma vaga para volante. United. Fica só esse então, o Casemiro foi pro banco do United após aquele jogo contra o Liverpool, lá aquele falha e tudo mais, todo mundo repercute. É verdade. Ano passado, o Gallagher, zagueiro do Liverpool, soltou os cachorros, falando que ele não tinha mais condição de jogar na Inglaterra, que ele tinha que ir para a MLS da vida, que não dava mais pro Casemiro. Por quê? Porque tá muito mal. E o United também é um cemitério de jogador, mas isso aí é outro assunto. Mas anota, se o Casemiro volta a jogar no Brasil no ano que vem, volta para a seleção. Volta, fácil. Vem reforçar o São Paulo. Vai jogar com o Luiz Gustavo no meio campo aí. Complicado. Não é o Luiz Gustavo titular, mas imaginando assim, né? Mas enfim, volta para discussão com certeza. E aí, a grande questão tem uma vaga aberta. Para mim, essa vaga tinha que ser do Douglas Luiz. Só que o Douglas Luiz é reserva da Juventus. Você vai levar 2 reservas da Juventus para a convocação, porque o Danilo vai. O Danilo será convocado sexta-feira. É o capitão do time, não tenho dúvida. O Douglas Luiz hoje não pode ser convocado. E aí, das opções de meio que temos, como eu sou hater do Joelinton, tem que ser o Ederson da Atalanta. Esse menino é bom jogador, ele já mostrava isso pela camisa do Cruzeiro, depois foi bem no Corinthians, e até chegar ao futebol italiano e conseguir desempenhar o melhor futebol. Não dá pra gente contar com Martinelli, com Zé Rafael, esses nomes realmente não me apetecem, né? Como diria o outro. São 4 vagas, 3 estão decididas, falta essa última. O Dorival vai convocar o Gerson. Pelo amor de Deus. Se o Dorival fizer isso, eu vou arrancar meus cabelos ao vivo aqui. Não faça isso porque fazem falta, tá? Vai por Exatamente. Mas, cara, é triste. Acho que é o que eu falo. A gente vai ver de novo. Ficou evidente. Você falou de intensidade, é perfeitamente o que aconteceu quando o Gerson entrou em campo. Né? Que a gente estava reclamando naquele jogo contra o Equador aqui no Porto Pereira, justamente faltava intensidade no segundo tempo do Brasil. Aí ele foi lá, acho que tirou o Bruno Guimarães e botou o Gerson. Aí teve menos intensidade do que já não tinha. Né? Então foi uma regressão. E você citou o Ederson. O Ederson foi peça importante do jogo contra o Arsenal. O Ederson sofre o pênalti. Né? Que depois, lá, não esqueci quem que errou do Atalanta lá, que o Raya faz defesa impressionante no rebote, mas o Ederson apareceu lá. Não. Eu esqueci agora. Eu não lembro agora. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Estou com o computador aberto aqui, vou dar uma olhada. O Ederson apareceu já como destaque, né? Eu vi até, acho que era o Quesada que estava lá, ele até entrevistou no reparto qual jogador. Acho que foi o De Ketelaere mesmo, viu? O belga. Perdeu o pênalti. Exato, foi o belga, exatamente.
E ele até entrevista, não lembro quem, perguntando, o Ederson não foi bem no Brasil. Pô, o Ederson não teve nem oportunidade na seleção, na Copa América, gente, pelo amor de Deus. Ele chega nessa lista, né, tipo, de extras. Eu acho que ele vai muito também por essa questão do Joelinton estar lesionado, né, porque o Joelinton cito porque ele teve até uma sequência no passado na seleção até o final do ano, né, seja com o Ramon, com o Diniz, e aí depois ele vem lesionado e tudo mais. Eu acho que o Joelinton pode reaparecer, né, apesar de você ser um hater, mas como nós dois somos haters do Gerson na seleção, né, por favor, somos haters do Gerson na seleção. Não acho que a gente olha o jogo do Flamengo e fala, pelo amor de Deus, já fui xingado por flamenguista no pré-jogo lá por causa do Gerson, viu? Mas a gente tem que diferenciar um Gerson do Flamengo e um Gerson na seleção brasileira. Eu já vi o Nepopop aqui, que eu tô citando várias vezes, meu amigo flamenguista, ele falou, cara, não dá pra ter o Gerson na seleção mais. Porque é todo ano isso, o Gerson tem uma oportunidade e não é jogador de seleção, tá cada vez mais evidente. Enfim, eu acho que o Joelinton pode voltar justamente por isso, porque ele estava numa sequência no passado, né? Nessa questão de elenco e tudo mais. E o Dorival, até por ter falado várias vezes o nome dele, assim, por ele estar suspenso, né? Que talvez muita gente nem lembrava que o Joelinton tinha tido aquela expulsão, até injusto, naquele jogo contra a Argentina. O Dorival faz a questão de reforçar, né? O Joelinton foi expulso, tudo mais. Eu acho que o Joelinton está nesse radar e pode ser um nome que pode voltar, né? O Douglas Luiz tem essa questão de não ter ainda conseguido a titularidade na Juventus, por mais que na pré-temporada ele foi o titular, acho que em todos os jogos, se eu não estou enganado. O Léo chegou a trazer esse dado aqui, mas quando no começo da Série A ele acabou indo para o banco. Até lembra que na primeira rodada foi um susto, né? Porque ele começou as amistosas com o Danilo e com o Douglas Luiz. O Douglas fez até gol, foi destaque e tudo mais. E aí, quando começou, de fato, o campeonato italiano, o Thiago Motta levou, né, o Douglas para o banco e vamos ver, né? Mas vamos ficar no aguardo aí. Eu confio ainda que ele possa levar o Joelinton Ederson. Eu tenho essa esperança no meu coração, assim, para te não ver mais o Gerson mais uma vez com a camisa da seleção brasileira. Já cumpriu uma convocação no ano. Para mim, acho que pode esquecer. O Gerson vai. Vamos lá. Vai ser triste, mas fazer o quê? E agora vamos para a parte mais da frente. Né? A gente pode até... A gente traz aqui o Paquetá, o Andrés Pereira, o Matheus Pereira. Traz aqui de novo o nome do Rafael Veiga, o Lucas Moura, que estava na última convocação, e dá para até citar o Rafinha, né? O Rafinha aqui na nossa playlist está como atacante, mas como você bem destacou, pode ser uma peça importante no meio de campo do Brasil. Então, acho que talvez essa vaga ali que ficou, no fim das contas, com o Lucas Moura, ou que na última convocação, ele, quando estava com um elenco saudável, vamos dizer assim, sem as lesões, ele acabou destinando para o Rodrigo, né? Que ele falou, vou deixar o Rodrigo improvisado no meio, né? Que chamou Paquetá e Rodrigo na lista dos meios. Eu acho que esse nome é o Rafinha agora. Eu acho que tem que ser Paquetá e Rafinha. Não sei, não entenderia se ele não chama. Acho que ele vai chamar o Rafinha. Acho que ele até chamaria o Rafinha na última convocação, só não convocou por conta da suspensão. E agora acho que dá para você explorar mais isso, né? Desse destaque que é bizarro, né? Como o futebol é dinâmico. Há 3 meses atrás, a maioria das pessoas não queria ver nem o Rafinha nem pintado de ouro na seleção brasileira após a Copa América, por mais que ele tenha ido bem na Copa América, né? Talvez o pessoal pegue no pé dele, porque perdeu muito gol, mas era justamente ele que mais aparecia para finalizar jogadas, né? Era ele que mais se colocava em situação de fazer gol. E agora é quase unanimidade que o Rafinha tem que voltar para a seleção e tem que ser o titular, talvez em outra posição. Essa posição que a gente tanto reclama que falta no meio de campo da seleção brasileira. A gente trouxe isso aqui várias vezes, que no jogo contra o Equador e contra o Paraguai, o Lucas Paquetá estava desaparecido de campo, né? Não conseguia aparecer nessa função aí que você trouxe, né, dele solto junto com o Vini Júnior no meio de campo. Vamos lá. Paquetá e Rafinha, ponto. São os 2 melhores meias do futebol brasileiro. Paquetá e Rafinha. Rafinha é meia, o Rafinha tem que jogar por ali. Inclusive, dependendo de situação de jogo, você pode ter até um meio campo com Paquetá e Rafinha. Se você pegar os maiores times do mundo que jogam nesse 4-3-3, ou 3-2-5 que eu citei e tudo mais, mas dessa forma de jogar, você tem 2 meias. O City, que tem o Savinho, tem o Rodri, né, não vai ser mais porque machucou e tá fora da temporada, vai ser o Kovacic, mas tem um primeiro volante, 2 meias, Bernardo e De Bruyne, um ponta direito o Savinho, um ponta esquerdo o Doku e o centroavante o Haaland. Quando você tem uma seleção que você consegue escalar Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Savinho, Vinícius e Rodrigo, dá para você formular isso. É claro que precisa ter uma entrega sem bola muito grande, mas a pressão pode ser feita no campo de ataque, não tem problema nenhum. O Dorival vai ter coragem para fazer isso? E aí, quando eu falo coragem, eu também estou colocando a questão de o Dorival vai ter tranquilidade para isso, com a pressão exacerbada que está em cima dele, já que
os resultados não estão sendo bons, a Copa América foi muito decepcionante, o Brasil não jogou bola, o Brasil perdeu para o Paraguai, o Brasil jogou mal contra o Equador, apesar de ter conseguido a vitória, jogou mal, não foi uma boa partida no Couto Pereira, partida morna, morna, morna. Tá devendo demais a seleção brasileira do Dorival Júnior. Precisa dar uma resposta. E a gente sabe que a tendência, não só do Dorival, mas dos técnicos brasileiros, é pressão lá em cima, linha lá embaixo. Vamos jogar mais pragmático aqui, vamos tentar ter um time mais seguro. Não acho que ele vai abrir o time dessa forma, mas seria uma possibilidade. Eu gosto do Matheus Pereira, acho que ele já viveu momentos melhores. Não levarei ele agora. O Veiga, se quer titular do Palmeiras, é mais. Não pode ir. O Andrés Pereira tem sido um jogador até importante no Fulham. Tá jogando bem o Andrés Pereira. Mas, gente, o Andrés Pereira do Fulham, sabe? Se você tem opções como o meia do Barcelona e um cara do West Ham que, com todos os problemas, é um jogador que tem sido consistente na seleção brasileira, você tem que ir com os dois. Não dá para você fugir. E você tendo o Rafinha indo como um meia, você abre mais uma vaga no ataque. E lá tá bem disputado, tá precisando dessa vaga. Eu queria só destacar que na última convocação a gente bateu muito no ponto do Andréas Pereira, mas foi justamente pelo fato de não ter o Rafinha como opção. E, pô, o Andréas, querendo ou não, foi uma surpresa que o Dorival trouxe nessa convocação, né? Um nome que ninguém esperava lá no começo do ano. E, querendo ou não, as apresentações do Andréas Pereira com a seleção foram boas. Não foi algo tipo, meu Deus, o Dorival inventou esse cara da onde? Principalmente lá nos jogos contra Inglaterra e Espanha, até mesmo amistosos contra o México, que ele começa o jogo como titular, faz gol. Ele participou muito bem das partidas quando teve presente. Então, a ausência dele na última convocação, para mim, foi algo que não fez o menor sentido. Porém, agora, com o Rafinha se destacando, como ele já bem frisou em alguns momentos, acho que fica sem dúvida. Até mesmo a gente trouxe, você até citou o Lucas Moura ser convocado, acho que o Lucas Moura é o principal da gente falar nesse ponto de olhar para o futuro. O Lucas Moura não vai estar na próxima Copa, nem que ele seja o craque do Brasileirão desse ano, o craque da Libertadores, o rei da América. Não, ele não vai estar. Então, você tem que ter esse olhar para o futuro. E acho que o Paquetá e o Rafinha, com essa nova característica, como a gente bem frisou, né, num lugar onde não está apresentando tantas opções, é um nome a ser observado. Eu também e ser acho. colocado em prática também. Pois é. Mais importante de tudo. E você falou do ataque, então, bora lá para o ataque com os jogadores que a gente selecionou lá para a dianteira. Tem os nomes tradicionais, né, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, tem o Savinho, que a gente já falou várias vezes aqui, o Hendrick, também, esse começo aí, né, vamos dizer assim, passagem ao Madrid, foi expulso hoje, mas está começando fazendo seus gols, chamando a atenção, né, sendo corajoso, né, não passar bola, né, assustando o mundo por chutar no gol, uma característica aí assustadora de um atacante. A gente pode trazer também os nomes que foram, né, convocados para a última convocação, o Estevão, a gente também tem o Luiz Henrique, dá para trazer também o Gabriel Martinelli, que a gente já citou aqui. Outros nomes também já passaram recentemente pela seleção brasileira, Evanilson, PP, Galeno. Aí você também tem o Igor Jesus, que foi um outro nome que apareceu aí na pré-lista. E a gente também botou aqui os nomes do Paulinho, do Matheus Cunha, do Rodrigo Muniz e do Vitor Roque, que eu já vi gente defendendo o Vitor Roque agora, que ele está jogando, de fato, no Betis. Eu não vejo ainda o Vitor Roque com essa condição. Eu paro e penso nos 6 nomes, eu vejo ali que você tem um Savinho, você tem um Vini, você tem um Rodrigo, você tem um Hendrick, assim, que são nomes intocáveis. Aí eu acho que entra uma questão. Eu acho que o Dorival, até essa pré-lista do Igor Jesus é indicativo disso. Ele não abre a mão de levar um 9 clássico. E aí acho que ele vai optar pelo João Pedro, por exemplo, que é um nome que ele já chamou ali no corte do Pedro e tudo mais. Eu acho que o João Pedro vai seguir nessa convocação. E aí acho que a grande dúvida dessa convocação vai ser Luiz Henrique ou Estevão. Eu acho que vai acabar caindo nisso, porque eu acho que demais, eu acho que o ataque está resolvido. Eu não vejo o Dorival, por mais que eu entenderia, tipo, não vamos levar o João Pedro, vamos levar o Luiz Henrique e o Estevão. Eu não vejo o Dorival fazendo isso. Eu vejo que ele quer contar com a presença do 9 clássico diário. Então, eu acho que o João Pedro vai estar em mais um. Mas o que você vê? Você acha que também pode ser um ponto a ser observado nesse ataque? E assim, essa questão do 9 de área vai atrapalhar a convocação, sendo bem sincero, porque se o Rafinha for como um meia, você tem 6 vagas. 3 são de jogadores do Real Madrid. Você tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. Em tese, na minha escolha, seriam os 2 noves. Você não precisa ter um centroavantão. Não precisa ter um cone lá. Você pode ter um centroavante móvel. Você pode ter um cara como o Hendrick, pode cair para os lados, como o Rodrigo, que não é bem um falso 9, mas um cara que de atacar espaço, de buscar aproximação e a movimentação, trocar de posição com o Vinícius e com o Mbappé, né, tem feito isso muito bem no Real. Guardou de novo hoje, né, no jogo contra o Alavés. Então, você tem os 3 com certeza.
Você tem o Savinho que vai voltar. São 4. Eu levaria o Martinelli agora. E aí sobra uma vaga, que para mim é do Estevão. Você teria Vinícius e Martinelli para a esquerda, você teria Savinho e Estevão para a direita, Rodrigo e Endrick como centroavantes. Só que aí cai no ponto que você falou. O Dorival vai abrir mão do 9? Vai levar o Evanilson, que está jogando razoavelmente bem no Bournemouth? Vai apostar em Rodrigo Muniz, já que o Pedro está machucado, para ser um 9 de área? Vai colocar o João Pedro do Brighton como esse cara que foi convocado, né? Também depois por lesão, mas foi para a lista da última data FIFA e jogou contra o Paraguai, né? Entrou até bem contra o Paraguai. Bem, assim também não foi, mas... Mas justamente pelo sistema, né? Porque o Endrick não era um jogador para jogar naquele sistema, o João Pedro era. E aí ele apareceu mais no jogo. Pois é. Mas o cara para estar entre os 6, o João Pedro? Eu acho que o Martinelli vai rodar nessa. Eu não duvido que ele mantenha o Luiz Henrique na lista e o Estevão, só que tá faltando vaga. E aí ele não vai levar o Endrick? Ou não vai levar o Savinho? Ele não pode não levar o Savinho. Tem que levar, o Martinelli já rodou na última, né? O Martinelli já rodou na última, ele levar o Luiz Henrique Estevão. Eu tava até falando isso com você naquela convocação, inclusive. É verdade. Então, assim, eu não acho que ele vá com o Luiz Henrique e Estevão os dois de novo. Eu até acho que o Luiz Henrique tá um pouco na frente, mas não deveria. O Estevão, para mim, é um jogador que não pode sair da lista. Ele tem que estar. Testa o moleque, leva o moleque, põe ele para jogar. Põe ele no segundo tempo, põe ele para treinar com os cobras. Pô, dá cancha para ele com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Endrick, que apesar de ser companheiro, né, de Palmeiras e ter crescido com o Estevão na base do Palmeiras, agora tem uma nova vivência. Pode ajudar na formação do Estevão como jogador de seleção brasileira, né? Essa formação a que eu me refiro. Então, as minhas escolhas seriam as 6 que eu disse. Vinícius Júnior e Martinelli pela esquerda, Savinho e o Estevão pela direita, Rodrigo e Endrick para ser os 9. A escolha do Dorival, fatalmente não vai ter o Martinelli. Não acho que o Martinelli vai voltar nessa lista com o Dorival. Acho que o Endrick, por ser reserva do Real Madrid, corre risco por conta da característica. Eu acho que o Luiz Henrique do Botafogo pode aparecer por conta da última data FIFA, apesar de não ter ido bem. E não tiraria da conta o João Pedro ou outro 9, tipo Evanilson, para essa data FIFA, já que o Dorival tá com a corda no pescoço e ele vai precisar, se eu precisar de um centroavantão lá para fazer um gol, arrumar alguma coisa, eu vou precisar ter essa característica. É uma pena, porque é sempre pela pressão externa, sempre pela falta de resultados. E falavam tão mal do Adenor Bach, né? Cara que botou eliminatória, Copa América, tudo no bolso. Pois é, tudo por um chute desviado. Tudo por um chute desviado que o Tite é detonado até hoje. Era só esperar 4 minutos. Exato, era só o Fred não ter subido. Isso, exatamente. Eu acho que também nisso aí pode aparecer o Igor Jesus, nessa questão de pressão e tudo mais, porque a gente sabe que existe uma pressão imensa em você levar jogadores do Campeonato Brasileiro e tudo mais, blá, 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 blá. O Igor Jesus é um cara que está se destacando, querendo ou não, no Botafogo, mas não vejo ele ainda com um nível de seleção. Também é um cara que acabou de chegar no futebol brasileiro, acabou de retornar do futebol árabe, já estava nos Emirados Árabes Unidos. Então, talvez dessa questão, porque provavelmente o Dorival possa pensar assim, a gente vai pegar 2 seleções que, querendo ou não, jogam muito para trás, né? O Chile o Gareca também tá lá com a cabeça nas alturas, o Fossati também não começou tão bem no Peru, vamos vir pro Brasil para se defender, vamos jogar contra o Brasil para se defender, então, vai que ainda tá um 0-0, eu não consigo achar alternativas criativas e tudo mais, então eu vou botar o João Pedro, vou botar o Evanilson, vou botar o Igor Jesus e bola no ataque. Eu acho que isso pode acontecer, então por isso que eu não vejo o Dorival se desfazendo dessa figura do 9, por mais que, como você bem disse, eu acredito, na titularidade acho que não vai ter, né? Que era uma coisa que ele estava pensando, e até a gente criticou, que o Dorival estava pensando esse 9 exclusivamente no Pedro. Né? Isso acho que não dá para ser necessário. Tem que ter outros nomes. Era ele e mais nenhum. Mas o outro 9 é o Endrick. Mas a característica é diferente. Exatamente. E eu acho que, inclusive, o Endrick, nessa seleção, ele possa destacar, se você jogar com Paquetá e Rafinha no meio, possa destacar, porque o problema do Endrick, obviamente, ele foi muito mal no jogo contra o Paraguai, mas muita gente falou isso, a bola não chegava no Endrick. E o Endrick é um cara que gosta dessa aproximação. O Elcio até bem falou isso no nosso último podcast de análise dos jogos. O Endrick é um cara que, você tem esse cara que joga perto dele, ele vai fluir o jogo dele. Então, tendo ali uma peça como o Rafinha no meio de campo, acredito que vai acontecer mais isso. Então, vai ser interessante ver um Rafinha com o Endrick, acho que pode dar uma liga boa. Eu acho que aí fica esse ponto. Acho que vai gerar essa discussão aí. Quem deixa de fora? Luiz Henrique e Estevão. E é bem nesse ponto que você falou. O Luiz Henrique foi titular na data FIFA, talvez o Dorival tenha uma preferência, porque também no jogo contra o Paraguai é ele que entra ali no intervalo, o Estevão só entra lá no finalzinho do jogo.
O Estevão é um cara geracional. O Estevão é uma realidade, é o craque do momento, que é um cara que tem que estar nesse ciclo. Ele é um cara que vai crescer na seleção brasileira. Se ele já ganhou esse espaço, ele já está lá, como a gente falou, né? Deixou o Martinelli de fora na última convocação, né? Ele tem que se manter. Ele está jogando bola para se manter. Não é que agora, pô, voltou da seleção, tá numa perninha. Não, ele continua jogando absurdos, né? O primeiro jogo depois dele, quando volta da seleção contra o Cuiabá, foi fenomenal. Então, é um cara que tem que estar nessa lista, tem que seguir. Então, é uma discussão boa. A gente tem que falar, é uma discussão boa, né? A gente está discutindo o Luiz Henrique. Tem que fazer um podcast só do ataque da seleção brasileira. Exatamente. E é bom. E aí vem o problema, né? Que muita gente fala que essa geração é fraca. Não é. E aí o problema está no comando dessa seleção. Em todos os problemas que existem na CBF, né? Em todas as trapalhadas que o Edinaldo fez aí pós-Copa de 2022, sabendo que o Tite não ia ficar na seleção um ano antes, né, que ele não se coça, não vai atrás do treinador e tudo mais. A gente joga um ano de 2023 no lixo com 2 treinadores interinos, né, uma fanfic do Ancelotti, e aí agora que a gente tem um trabalho começando. Então, todos os problemas que aconteceram, a questão do Dorival Júnior, querendo ou não, para a gente estar num alto nível de seleções é muito complicado com um treinador que, querendo ou não, é um treinador de campeonato brasileiro. A gente tem que admitir que a gente não tem treinadores bons nesse nível grande, igual era o Tite, né, nesse nível mundial, nessa escala mundial. Tem vários problemas, e o problema não é geracional. A gente está aqui discutindo, olha quantos nomes, a gente está falando aqui nomes que, pô, o Martinelli é titular no Arsenal, né? O Gabriel Jesus, querendo que não, que volta, também entra nos jogos, parece que se destaca, a gente não cita ele mais quase. Por exemplo, o Gabriel Jesus é um nome que talvez em vários outros lugares estariam cogitando nas suas seleções. Então, é só para ver, a gente tem várias peças, a gente tem vários níveis, a gente tem vários craques, mas a gente às vezes fica se perdendo também por essa questão, igual você falou, de pressão, que o Dorival se perde na pressão, que o Dorival se perde num populismo barato, que a gente falou, vou convocar o cara que joga no Brasileirão, porque sim, porque eu preciso ter um cara ali para jogar no Brasileirão. E às vezes acontece a gente perder tecnicamente com isso, né? Então, aí assim, Igor Jesus tá jogando muito? Tá. Chegou agora. Não dá para ser tão imediatista, gente. 7, 10 jogos, 15 jogos não pode ser o recorte para o cara ir para a seleção brasileira. A não ser que ele seja o Estevão com 17 anos, faça 30 jogos no ano, 20 jogos no ano e faça o que tá fazendo. Aí tem que ir. Vitor Roque fez um gol contra o Leganés, que entrou no segundo tempo, foi titular nos outros 2 jogos do Betis, não conseguiu marcar, foi substituído de novo. Ganhou a posição, beleza, mas não tá na hora dele ainda. Não dá para você tirar um desses nomes que a gente falou para colocar o Vitor Roque. E você vai ficar esperando o 9 até quando? Vai esperar nascer um novo Ronaldo Fenômeno para convocar? Você tem que convocar e se adaptar com os jogadores que você tem. O Ancelotti pega Mbappé, Rodrigo e Vinícius Júnior e os 3 jogam juntos, perto. Não fica um aberto em cada lado, joga um jogo mais relacional, né? Não um jogo posicional, o jogo do Real Madrid já há algum tempo. E tem o Bellingham ainda para encaixar nesse quarteto, né? Então, você tem que se virar. Tem qualidade, tem muita qualidade. Os 2 principais atacantes do time campeão da Champions na temporada passada, e agora junto com o Mbappé fazendo o trio lá no Real Madrid. Você tem o Rafinha voando do Barcelona, um dos capitães do Barcelona. Você tem o Savinho voando no Manchester City. Você tem o Martinelli, que tá bem constante, mas que é um jogador muito bom de bola. Tem qualidade. E o Estevão surgindo. Um jovem geracional, como você bem citou, Salaf. Como é que você vai falar que o Brasil não consegue ter um ataque, jogar como jogou contra o Equador e Paraguai? É muleta. É muleta. O Brasil tem toda a bagunça da CBF que você bem citou, não se preparou. O Dorival não é o nome para ser o técnico da seleção, não é o nome para chegar em 2026, inclusive. Só que não foi atrás, né? Não se preparou para substituir. Não tem brasileiro qualificado? Por que não trouxe um gringo que fosse dar conta do recado? Tem um aqui dentro, Abel Ferreira. Mas ele é explosivo. Tá bom, ficamos com os bonzinhos, os cordeirinhos, as ovelhinhas da CBF. Das fases prontas, né? A gente vai chegar na final da Copa 2006. Não é hora de você falar isso, meu amigo. Não é hora, calma, vai ter tempo pra gente trabalhar. Você precisa mostrar primeiro dentro em campo que a gente pode sonhar com uma final da Copa do Mundo. E foi isso que o Tite fez com a gente. Por mais que o Brasil não tenha chego, por mais que a gente tenha sido decepcionado de 2 Copas, a gente sonhava, porque via um futebol de qualidade com nível para chegar numa Copa do Mundo. Agora a gente está vendo um Brasil que está ali de mal bocado na tabela das eliminatórias, né? Que passam 6. A gente está ali na corda bamba ainda, sem conseguir manter uma atualização regular, né? Sem conseguir convencer até agora as eliminatórias. O grande jogo foi o primeiro contra a Bolívia, né? O de resto é só atuação, minha boca, derrota, enfim, né? As vitórias, a vitória contra o Peru com um gol nos acréscimos do Marquinhos de cabeça, né? Depois uma sequência assim, de jogos sem vencer, daí uma vitória agora contra o Equador que não convenceu, um segundo tempo bizarro, de fraco,
tem muita coisa errada. E os jogadores não são, acho que sem sombra de dúvidas, o nível técnico dos jogadores não é um grande problema. Eles não atuam bem na seleção, às vezes não sei o que. Aí você pode ver se os jogadores estão insatisfeitos, se tem algum problema externo e tal. E você falou esse ponto do ataque do Real Madrid, aí eu acho que é por isso que o Endrick não perde pontos por ser reserva do Real Madrid, porque, pô, se você reserva de Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, é meio difícil você conseguir titularidade, ainda mais chegando agora. E acho que o Endrick, até pelo que tem mostrado nos jogos que ele entra, ele está mostrando muita qualidade. Então, acho que isso é um ponto importante de ser destacado. É verdade. Vamos deixar para o povo gravar, vamos mandar uma listona, então, os 23 nossos, o seu e o meu, para a gente bater, o pessoal gravar e depois, na sexta-feira, vir cobrar a gente. Boa. Vamos lá. A minha lista tem Alisson, Ederson e Bento, os 3 goleiros. William, do Cruzeiro, e o Wanderson, do Mônaco. Eu ia falar Lyon, não, do Mônaco, o lateral direito. Laterais esquerdos, Guilherme Arana, do Galo, Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Militão, Gabriel Magalhães e Beraldo, que têm sido convocados. Beraldo do PSG e São Paulo, claro. E o Bremer, da Juventus, é a novidade. Meu meio-campo tem como volantes Bruno Guimarães, João Gomes e também o André. João Gomes e André do Wolves e o Bruno Guimarães do Newcastle, com o Ederson da Atalanta. Meio-campistas, Paquetá e Rafinha. Meias, né? Meias, Lucas Paquetá do West Ham e Rafinha do Barcelona. E na frente, os 3 do Real Madrid, Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, Savinho do City, Martinelli do Arsenal e Estevão do Palmeiras. Essa seria a minha convocatória de 23 jogadores. E a tua? Vamos lá, então bora para minha. Goleiro, acho que eu mantenho o Ederson, Alisson e Bento. Lateral direita, eu iria com Ian Couto e Wanderson. Na lateral esquerda, eu ia com Samuel Lino e Carlos Augusto. Na defesa, eu vou bem parecido com você, Militão, Militão, Gabriel Magalhães, Beraldo e Bremer. Vou igual você, na verdade. Aí, na volância, eu vou com André, Bruno Guimarães, João Gomes e Joelinton, para você ficar bravo comigo. E aí, no meio, mais para frente, Paquetá e Rafinha. No ataque, Vini, Rodrigo, Endrick e Savinho. Aí eu tô até agora confuso, mas, cara, eu acho que eu vou de Martinelli, eu gosto muito do Martinelli. Eu vou fugir da polêmica, eu vou falar que vou convocar o João Pedro só para não ter que escolher entre Luiz Henrique e Estevão. Mas saibam que entre Luiz Henrique e Estevão eu levaria o Estevão, tá? Mas eu tô achando que vai um deles e um centroavante. Eu acho que o Martinelli vai rodar. Eu também Estevão acho. ou Luiz Henrique vai rodar o Martinelli, porque o Savinho não vai ficar fora. E o Rafinha deve ser convocado como meia. Tô imaginando que vai ser alguma coisa nesse sentido. Eu também acho. É só ver se vai ser o João Pedro mesmo. Até para dar sequência, ou o Igor Jesus, que tá na pré-lista, né? Já que ele tá na pré-lista, talvez pode ser ele. Vamos ver. Mas o João Pedro também deve estar na pré-lista, e até mesmo o Dorival já falou que observava. Então dá sequência. Se é para convocar um 9, convoca o cara que você levou para o lugar do Pedro para ter uma sequência até que vai ser um trabalho muito específico, como a gente viu. Então, pessoal, concordo. Terminamos aqui o nosso ConteCast 35. Espero que vocês possam analisar aí, fazer suas observações. Deixe aqui nos comentários, tanto no YouTube, tanto no Spotify, quem vocês levariam, quais observações, quais jogadores que vocês citaram que vocês não gostaram, quais jogadores faltaram nessa lista de quase 60 nomes que a gente mandou. Às vezes falta alguém, né? Para você ter uma ideia, na data fila de setembro, a gente esqueceu de falar do William, que o William foi convocado. Então, às vezes acontece. Passa o nome batido e a gente não se toca. Então, deixa aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever, tanto no Spotify, tanto no YouTube. Também seguir a gente nas redes sociais, Threads, Instagram e TikTok. Quando a gente estava gravando, eu soltei um vídeo que o Elcio me mandou com análise de gols da data FIFA. Tá bem legal, lá dá uma conferida. Ainda bem que eu falo bastante nessa off, porque daí deu tempo de você soltar o vídeo. Exato. Não, mas foi tranquilo. Ainda não soltei no TikTok, mas no Instagram já tá lá. Mas quando o pessoal estiver escutando, com certeza já vai estar também no TikTok. E também deixar o convite para você se tornar um apoiador, apoia.se/Contiverde. R$10 por mês você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. A gente teve nos 2 últimos jogos, não vamos estar agora, a não ser que aconteça um milagre, eu ganho na Mega Sena, alguém doe o dinheiro do nada, mas a gente vai ter novidades para essa data FIFA de outubro, fica ligado. E claro, compartilhe com seus amigos, deixa o like aí, mande o Contiverde para mais pessoas, mande para aquela pessoal que quer saber mais sobre convocação, enfim, dá uma conferida também no vídeo da convocação do Povão, no meio da Rua 15 aqui em Curitiba. Alexandre Seneschal, meu abraço, meu grande amigo, parceiro aí de mais de 10 anos de caminhada, de faculdade, de festa de formatura, de esquecer o paletó na minha formatura, enfim, e também de imprensa esportiva. Um abração, meu irmão, obrigado pela sua participação e volte sempre quando puder. Claro, é que nem dizia um amigo meu de infância, volte sempre quando for convidado, deixa comigo, vou fazer essa parceria, mas se o Elcio não tiver, eu não faço, tá? Porque o Elcio é um traíra, ele deu esse migué aí, botou a culpa no filho, o filho dele tava pulando lá, eu tô sabendo já, tá tudo bem com o moleque, tô brincando, é claro, problemas acontecem, mas prazer fazer o podcast com vocês, vou fazer também o merchan aqui, entre lá, canal Pra Jogo, YouTube, Instagram, TikTok,
tinha no X, né? Não entramos no Threads, também não vou entrar, vou esperar ver como é que vai ficar o X. Tô desintoxicando um pouquinho lá do nosso X. E tem também no Kawaii lá, a gente traz aí vídeos, claro, também no YouTube, sempre a mesma arroba canal para jogo. Por favor, confira lá, que também a gente vai falar bastante de seleção brasileira essa semana. Para fazer a concorrência para o Ponte Verde, claro que não, é sempre parceria, né? A gente está sempre lutando aí pelas mesmas coisas. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Deixa um grande abraço, obrigado pelo convite. Quando puder, participo de novo, com toda certeza. Exatamente. Tome cuidado que talvez chegue já que a gente fez toda a análise pré, talvez chegue a convite para análise pós. Então, só deixo isso avisado. E também, conferida lá no canal Pra Jogo, um trabalho sensacional que o Alexandre e o Matheus fazem. E se você está em Curitiba, região metropolitana, tem joguinho, dá uma sintonizada lá na Jovem Pan News, que talvez você escute essa cabeça de todos nós falando, comentando lá. Tá certo, pessoal? Tô lá também. Fica ligado, a gente volta aí, como já falei, vai ter o pós-convocação semana que vem. Tem novidades também, dependendo aí, hoje é terça-feira, talvez a gente vai ter gente lá para cornetar o Dorival na CBF na sexta. Então fica ligado, acompanhe as redes sociais para saber se vai dar bom ou não, e claro, para conferir toda a nossa cobertura dessa data FIFA de outubro, que começa pelo mundo todo, tá certo? Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!